Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat, Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, onde estamos examinando a Parashá Shoftim, quer dizer juízes, nós vamos hoje, amados, examinar ali no texto de Devarim, Deuteronômio, capítulo 20, versículo 19, que diz assim, a versão da King James atualizada diz assim: quando tiveres de sitiar uma cidade durante muito tempo antes de atacá-la e finalmente tomá-la, não deves abater as árvores a golpes de machado. Alimentar-te-ás delas sem cortá-las. Uma árvore do campo é por acaso um homem para que a trates como um sitiado? Queridos, esse texto aqui, eu queria chamar a atenção da comparação, que é feita assim através dessa pergunta, a árvore do campo é por acaso um homem? Ou seja, a Bíblia ela acaba comparando o homem a uma árvore do campo. Amém? Então, o que nós vamos analisar aqui, irmãos? Que realmente uma árvore e o homem há muitos aspectos semelhantes entre a árvore e o ser humano. Amém? Vocês vejam bem, tem árvores que precisam de água, tem árvores que não precisam de água, tem árvores que precisam de sol, tem árvores que não precisam de sol. Da mesma maneira, os seres humanos também são diferentes uns dos outros. Cada um tem suas necessidades, cada alma tem sua necessidade. E aqui nós vamos ver que, da mesma maneira que nós temos que ter cuidado com aquela árvore que precisa de sol, daquela árvore que não precisa de sol, aquela que precisa de água, que precisa de menos água, da mesma forma, as pessoas têm suas necessidades diferentes uma das outras. Às vezes uma pessoa ela tem um problema de sentir muito frio, a outra pessoa já tem mais calor, enfim, cada pessoa é diferente e cada uma pessoa nós devemos dar atenção às suas necessidades, porque nisto está a nossa missão de amar ao próximo como a nós mesmos. Amém? Então eu queria, meus irmãos, também falar que as árvores, elas dependem dos nutrientes da terra. Mas esses nutrientes de nada adiantaria se não tivesse o sol para fazer a fotossíntese. Amém? E nós vemos também, irmãos, que os seres humanos, eles precisam de coisas materiais também para sobreviver. Eles precisam de coisas materiais, bens materiais para sobreviver. Mas de que valeria esses bens materiais e essas necessidades materiais sem a luz do Eterno, sem a luz da palavra do Eterno, sem a luz da Torá? Amém? Então, nós vemos que, da mesma maneira que a árvore precisa de nutrientes da terra, o ser humano precisa de coisas materiais da terra, mas a árvore precisa do sol e o ser humano precisa da luz do Eterno. Amém? Precisa do Eterno, precisa da palavra do Eterno, porque a palavra do Eterno é luz para as nossas vidas. Amém? E aqui, meus irmãos, também tem outra comparação que eu gostaria de fazer com os irmãos, é que a árvore, ela vai produzir, por exemplo, uma laranjeira, ela vai produzir laranja, né? Um limoeiro vai produzir limão, um abacateiro, abacate, enfim. Aquilo que for plantado será colhido. Da mesma maneira, o ser humano ele vai colher aquilo que ele plantar. Amém? Se ele investir naquilo, ele vai colher aquilo. E isso, meus irmãos, é um grande problema dos dias atuais. Amém? Por exemplo, muitas pessoas não cuidam da sua vida matrimonial, muitos divórcios hoje em dia. Por quê? Não investiram, não plantaram no seu casamento, não plantaram na educação dos filhos. Muitos filhos indo para o caminho mau caminho. Então, é importante plantar também essa situação da educação dos filhos, plantar no seu casamento, plantar na sua vida profissional também, para você fazer um curso, porque é importante a pessoa também se
se preparar para essa parte também da sua vida material. Então, daquilo, não tem como, né, a pessoa chegar, não, eu vou fazer, né, digamos, né, vou fazer alguma coisa, né, sem estar preparado para aquilo, né? Não tem como. Então, é importante que a gente plante para depois colher. Amém? E eu queria também, irmãos, também fazer outra comparação do ser humano com as árvores, no sentido de que a árvore, muitas vezes, ela está bonita por fora, mas por dentro ela está podre. E muitas árvores caem assim, até árvores já centenárias, por dentro já estão corroídas. E muitas vezes o ser humano também, por dentro, ele está bem, né, aparentando ter que estar bem, mas por fora está muito mal. Né? Aliás, por fora está muito bem, mas por dentro está muito mal. Né? Ou seja, dentro daquele ser humano tem muito ódio, tem muita coisa ruim que ele passa para os outros. É importante, veja isso, irmãos. Dois exemplos que nós temos na Bíblia. Abraão, por dentro, sempre foi uma bênção, porque ele instruiu a sua família, instruiu aquelas pessoas que o cercavam com a Torá do Eterno, porque diz a palavra de Deus em Gênesis que a Torá estava no coração de Abraão. Amém? E também, meus irmãos, agora vê a diferença para Balaão. Balaão poderia até, por fora, aparentar ser um tzadik, um justo, mas por dentro ele estava corrompido, né, irmãos? Pensando em ganhar recursos usando o nome de Deus, né, irmãos? Isso é muito perigoso, por causa que na palavra de Deus isso não é aprovado. Amém? O que é aprovado é dar bons frutos e frutos dignos de arrependimento. Amém? Então, veja bem, da mesma maneira que a árvore pode estar bonita por fora, mas por dentro corrompida, um ser humano também pode estar bem por fora, mas por dentro está estragado. Amém? Então é importante nós termos essa noção, meus irmãos, aleluia, de aproveitar esse presente que Deus nos deu. Amém? Porque o nosso Deus nos deu condições de ter a árvore da vida, que a árvore da vida é a Torá da vida. A Torá é a Torat Haim. Torat Haim, né, é a Torá da vida, porque a Torá nos prepara para a vida. Amém? Então isso é importante para nós seguirmos a Torá, seguirmos as palavras de Yeshua HaMashiach, esses ensinamentos preciosos para nós, fazendo a vontade do Eterno, andarmos no caminho correto. Amém? Sermos árvores que venham dar bons frutos, frutos que sejam agradáveis a Deus, agradáveis ao Eterno e que certamente também nos beneficiam, porque aquele que faz a vontade de Deus, ele é beneficiado pela proteção de Deus e pela luz do Espírito do Eterno. Amém? Então, queridos, continue meditando nessa palavra. Amém? Vimos agora a Parashá Shoftim, Deuteronômio capítulo 20, verso 19. Amém? E que a gente tenha essa comparação com as árvores na nossa mente, para que nós possamos ser pessoas cada vez melhores. Amém? Que o Eterno continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.